Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada e eu não estou falando de religião, eu falo de intuição, de uma conexão que eu sinto com algo muito maior, com o universo mesmo, algo que me faz entender que sempre existem lados muito positivos em tudo. Isso não quer dizer que eu não tenha pensamentos difíceis, preocupações, negatividade. Todo mundo carrega esse tipo de sentimento dentro de si. E eles interferem mesmo diretamente na vida que temos. Mas sinto que os momentos difíceis, eles guardam também descobertas muito positivas. Eu digo isso porque eu tive 2 grandes eventos que transformaram minha vida e acho que, de certa maneira, tudo neles é conectado. E longe de tudo isso ser ruim. Quando ouvi o Zizo contando sua história pela primeira vez, fiquei impressionada com sua capacidade de resiliência e na importância que a determinação pode ter no processo de recuperação de uma pessoa. E pensei que essa história poderia influenciar e dar força para muita gente. No final do episódio, você ouvirá reflexões do Dr. Vitor Stirnemann para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e este é o podcast Plenai. Aproveite este momento, ouça e reconecte-se. Na minha família existia uma tradição das gerações seguintes carregarem um legado que havia sido construído por meu avô. A nossa história é aquela história clássica do imigrante que começou do zero, construiu uma história linda. E eu era criança e eu já observava de longe muitos dos problemas que se amontoavam. E quando estava começando a minha vida adulta, a situação ela chegou realmente ao ápice. Eu tinha 23 anos e era o final dos anos 90, quando o grupo do meu avô quebrou. Era um banco e outros negócios que foram liquidados e faliram. Nós éramos muito unidos até então, e quando isso aconteceu, passamos por uma desagregação absoluta, de amor, de carinho, de respeito e também patrimonial. Ninguém estava preparado para passar por esse processo. E embora eu não trabalhasse lá, eu sempre tive essa expectativa. E eu tinha projetado a minha vida toda nisso. A essa altura, eu já tinha construído um personagem, né? A gente acaba cultivando muitas dessas características que a gente vive desde criança. Mas a partir daí, eu precisei me rever profundamente, tanto do ponto de vista do que eu queria ser, como do ponto de vista do que eu queria fazer. E no momento que eu tive de correr atrás de tudo mesmo para sobreviver, eu percebi a amplitude que essa vivência dá e eu me tornei muito mais consciente do que é uma vida real. Ralar, suar, trabalhar, queimar o chão. E aí veio o entendimento que eu só consegui me reinventar dada a circunstância do meu privilégio. E isso nunca mais sairia da minha cabeça. Enquanto eu construía esse caminho próprio a partir do meu trabalho, sem o compromisso de assumir o negócio da família, eu entendi pela primeira vez o meu desejo de encontrar um caminho com mais significado do que ser apenas bem-sucedido. Algo que tivesse impacto mesmo no mundo. E essa seria a minha busca a partir dali. E essa também é a passagem da minha trajetória em que começo a entender que o pior momento ele pode realmente, muitas vezes, aflorar o melhor que tem em você. Eu só não imaginava como essa forma otimista seria ainda mais importante adiante, quando eu enfrentei de verdade os dias realmente mais difíceis da minha vida. Há 2 anos eu estava numa fase que eu tinha decidido encontrar esse propósito que acabei de falar, imediatamente após deixar o posto de CEO do Festival de Cannes, de publicidade, de onde eu saí muito cansado e estressado. Era o fim de um trabalho pesado de reposicionar uma marca global, nos anos que até então foram os mais difíceis que eles tinham enfrentado. Conseguimos, mas foi muito intenso, e eu saí com uma sensação de injustiça enorme.
e de que era hora de descomprimir mesmo um pouco e focar a energia em encontrar um novo rumo. E com tudo isso em mente, e de férias aqui no Brasil, fui jantar com um amigo com quem eu queria conversar sobre essa vontade de encontrar um trabalho que realmente fizesse sentido. Eu já estava fora há 5 anos e eu falei que no dia que eu voltasse para o Brasil, eu queria me empenhar em algo que traduzisse a minha essência em projetos de valor, que impactassem realmente o país e que fizessem a diferença. Eu voltei para casa caminhando e eu estava com a cabeça cheia de ideias, fervilhando da conversa que eu acabava de ter. Durante a madrugada, eu levantei não me sentindo bem. Eu estava muito enjoado e com muita dor de cabeça. E quando eu cheguei na sala, eu desmaiei. E eu não me lembro desse momento, são os relatos dos meus filhos até que contam. Porque quando eu caí, eu bati a cabeça muito forte. E ainda que eu não tivesse nenhum sinal exterior, por dentro, eu havia fraturado o meu crânio de ponta a ponta. Sinto que tudo é conectado e eu não consigo olhar para trás para o momento desse acidente e não pensar que ele tem relação também com tudo que eu já trazia comigo. E por isso eu falo acidente, mas eu acho que não foi. Na verdade, foi uma sucessão de tudo que poderia dar errado e naquele momento deu. No momento em que eu acordei do desmaio, sem lembrar de ter ficado desacordado, eu tive um período rápido de lucidez, mas eu resolvi dormir de novo. Eu não consegui porque eu estava com uma dor de cabeça lancinante, um tipo de dor chamada suicide headache. É um negócio indescritível. Eu comecei a vomitar muito e quando eu voltei a mim de verdade, eu já estava no hospital e estava todo mundo lá. Os médicos, eles imediatamente fizeram todos os exames, uma ressonância e uma tomografia. Eu fui direto para uma mesa de operação para fazer uma craniotomia. Eles abrem a cabeça, tiram um pedaço importante do crânio para drenar, depois reconstroem e então drenam o hematoma e a hemorragia como se fosse um AVC. É uma das cirurgias cranianas mais emergenciais e perigosas, mas eu acordei bem. Eu estava no hospital, estava na UTI, mas me sentindo bem. A dor de cabeça ela tinha cessado e eu estava com um senso de renovação de espírito, leve, entendendo que eu tinha que viver o presente. Eu fiquei 1 mês me recuperando em São Paulo, eu morava em Londres na época com a minha ex-mulher e meus 3 filhos, e depois desses 30 dias, os médicos liberaram a gente voltar para a Inglaterra. Tudo certo, até que no 2º dia lá, eu comecei a sentir de novo muita dor, com aquela mesma intensidade de quando eu bati a cabeça. Eu senti um desespero mesmo, porque eu não tinha o meu médico, eu não sabia para onde ir, se podia ser alguma coisa ligada ao procedimento pelo qual eu tinha passado. E aí eu comecei uma corrida por uma indicação, falo com um médico, com outro, até conseguir uma consulta. Quando finalmente eu fui consultado, o médico me encaminhou para uma tomografia. Eu voltei do exame e já estava com uma neurocirurgiã ao lado do neurologista. E ela olhou para mim e ela falou: você tem que operar agora. É um negócio seríssimo e é uma infecção chamada osteomielite. A médica me explicou que o pedaço do crânio que eles tinham tirado para drenar os hematomas havia infeccionado. E por isso eu tinha que abrir a cabeça de novo imediatamente. Eles me pediram para assinar um termo de responsabilidade, porque havia risco de morte. Assinei e lá fui eu outra vez. Outra craniotomia, retiram de novo um pedaço importante do meu crânio, mas agora o pedaço foi jogado fora. Descartaram toda a parte que estava comprometida pela bactéria. Agora eu precisava encarar por um tempo a vida sem esse pedaço importante da minha cabeça e do meu crânio. Passei 1 semana na UTI me recuperando, e quando eu voltei para o quarto, logo na primeira noite, veio de novo aquela dor de cabeça intensa. A médica voltou no dia seguinte consternada, com um olhar super pesado e falou: olha, a gente vai ter que operar de novo. Eu tive um problema ainda mais grave dessa vez, chamado empiema subdural, que é o acúmulo de pus entre o tecido que cobre o cérebro e o crânio. Essa infecção evolui super rápido e a única forma de drenar é abrindo.
Crânio aberto, outra vez, outro período na UTI, vivendo um dia por vez, consciente da ideia da morte, porque a infecção não cedia. 2 semanas depois da terceira operação, a dor ela continuava muito forte e a médica falou de novo, em tom grave, que lamentava e que ela tentaria um último antibiótico, dessa vez muito mais potente, mas que ela tinha receio do impacto no meu organismo, mas seria a última tentativa, porque se não fizesse efeito, ela teria que operar outra vez. No dia seguinte, a infecção ela baixou um pouco, e aí incrível, a esperança ela voltou, e dia após dia eu fui melhorando. E nesse processo de cura, veio com tudo na minha mente essa jornada que eu estava buscando de uma conexão profunda com o que eu quero fazer. Eu comecei a me energizar e a me sentir muito otimista outra vez. Eu senti o tempo todo que eu precisava conectar minha mente e meu coração, fazer meu corpo reagir a tudo que estava vivendo. E como eu amo narrativas e eu crio esse storytelling, eu fiz o que eu sempre faço, eu projeto os meus sonhos e realmente vou atrás. Então, lá mesmo no hospital, eu me inscrevi na Maratona de Chicago, que seria realizada dentro de 1 ano. E era um plano e tanto na condição que eu estava, porque dessa vez realmente eu senti a morte muito perto, parecia muito assustador, mas me deu muita serenidade, muita paz. Essa parte é incrível, eu não estava desesperado, eu estava com tanta dor. Eu penso que eu estava mais preocupado em me livrar dela do que com os riscos do que eu estava enfrentando. Acho que são nesses momentos extremos que a gente reconhece o que nos faz humanos, a nossa essência. É nesse momento chave da vida que eu vi que eu estava sereno. Isso me permitiu construir e reconstruir esse meu plano de vida, pessoal e profissional. Na cama do hospital, me vendo cruzar a linha de chegada da Maratona de Chicago, isso foi um combustível enorme, foi assim que eu comecei a me planejar. Depois de 50 e poucos dias internado, eu tive alta, eu passei mais de 1 mês em casa me recuperando, até que no fim de novembro de 2018 eu comecei a colocar os treinos que eu tinha montado durante a recuperação em prática. Eu fazia esse movimento de uma maneira totalmente intuitiva, porque eu realmente acreditava na minha recuperação. E esse projeto ele me dava uma energia maior, eu sentia uma conexão entre mente e corpo que é super poderosa. De novo, o pior momento, ele mostrou para mim que ele faz aflorar o melhor que a gente tem. Depois de 3 cirurgias de alto risco, eu voltei para uma rotina mais normal de vida, avançando mesmo aí na direção do que eu busco. A consciência da morte ela é uma energia enorme e a minha experiência fez eu me sentir muito mais conectado e autêntico com os meus sentimentos, com a condição humana. Não tinha mais como olhar para a minha mente sem a conexão com o meu coração. Em outubro de 2019, 1 ano depois da terceira cirurgia, eu realmente corri a Maratona de Chicago como eu tinha planejado. E pouco antes, em março, eu tinha dado um passo importante na direção do propósito profissional que eu buscava. Além de me inscrever na corrida, no hospital também tinha me inscrito na Singularity University. Foi lá que eu fui apresentado ao francês Olivier Laucher, meu sócio na Trace Brasil, um projeto que eu nunca imaginei que iria liderar. Uma plataforma de mídia, educação e empoderamento de origem afro e voltada principalmente à população negra. E assim começou a ganhar forma a busca que tomava meus pensamentos no momento em que eu sofri o acidente. E quem podia imaginar que essa intuição anteciparia o maior movimento de conscientização racial no mundo? Por ter perdido um pedaço do meu crânio, eu pude por um bom tempo sentir o meu cérebro pulsando com meus dedos. Isso podia ter sido um momento de tristeza, frustração, até lembrando que eu vi a morte de perto, mas nessa altura eu brincava com os meus filhos colocando um sabonete nesse buraco enorme na minha cabeça. Eu trago comigo o entendimento de como são conectados o meu coração e a minha mente e de como essa pulsação conjunta de ambos é capaz de dizer quem eu sou, a pessoa e o profissional que eu venho construindo.
Eu acho que toda essa corrida pela vida, um tempo de alerta, de construção e de muita resiliência, tinha ainda essa última linha de chegada. Faltava a 4ª cirurgia. Eu fiz essa no último dia 3 de fevereiro desse ano. O objetivo agora foi colocar uma prótese craniana e fechar esse buraco deixado pelo pedaço de crânio que eu perdi com a infecção. A minha cabeça, ela tá de novo fechada, mas a minha mente nunca teve tão aberta. Ao contrário das aparências, a vida não é aquilo que acontece, mas o que você faz com aquilo que acontece. É assim que se escreve uma boa história, daquelas que têm muito a nos ensinar. Desde sempre, nossos heróis foram aqueles que serviram de exemplo, mostrando como nossos limites são apenas as certezas que trazemos na cabeça. Por isso o destino às vezes nos tira tudo ou quase tudo, para que com o resto se percam também as certezas, e com elas, quem sabe, o que nos impede de encontrar uma consciência maior ou um caminho melhor. Na verdade, toda crise é um convite e um aviso. É preciso mudar. Mas mudar de que jeito se não estamos prontos? Não sabemos como e nem onde vamos parar. É neste momento que descobrimos que tudo isso é um presente. Perder o chão, quebrar mesmo a cabeça, abandonar a velha identidade e seguir abraçando o que é novo e arriscado e nos deixa eternas crianças. Quando você era criança, inventava suas próprias respostas. Pois quando você muda, precisa voltar a inventar. As metas, as histórias, você. O Zizo, porque é assim que os amigos chamam José, e ele é meu amigo, o Zizo é um grande inventor. Mas fui testemunha de tudo o que ele conta, e de como é mágico sentir um coração e uma cabeça, criando juntos. As nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente nossos episódios e confira nossos conteúdos em plenai.com e no perfil @plenai no Instagram.